Bom, pessoal, segue aqui um vídeo para tirar algumas dúvidas e para ajudar vocês aí no estudo, para a prova, tá? Eu vou falar aqui sobre intervalo de confiança para média, intervalo de confiança para proporção e depois exercício de teste hipótese, ok? Então, primeiro vamos começar aí com intervalo de confiança, ok? Primeiro aqui, só um resumo geral, novamente, a estatística diferencial, ela tem como objetivo procurar informações a respeito de uma população, sempre, ok? E como ela obtém essa informação? Ela sempre vai colher uma amostra, ela faz um estudo com uma amostra e depois disso ela expande os resultados da amostra para a população de onde foi retirada essa amostra, ok? Então, o objetivo da estatística diferencial é obter informações da população com base em resultados amostrais, né? Então, por exemplo, suponha aqui que a média, sei lá, de um grupo de indivíduos seja de 25 anos de idade, a média de idade. Aí a pergunta é a seguinte: qual vai ser a média de idade da população de onde foi retirado essa amostra, ok? Então, o objetivo aqui é responder ou encontrar esse valor aqui, né? Então, se a média de idade de uma amostra de indivíduos foi de 25 anos, qual é a média populacional de onde foi retirado essa amostra, ok? Então, o objetivo é sempre sair da amostra para chegar na população, ok? Basicamente você tem essas medidas e eu quero chegar nessas aqui, ok? Agora, aí tem várias formas de fazer isso. A primeira delas é através do intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? Como o próprio nome já fala, é construir um intervalo de valores onde possivelmente a média populacional vai estar. Isso por causa de um intervalo de confiança para a média, né? Ok? Então, se a média, por exemplo, voltando aqui a esse exemplo, se a média de idade de um grupo é de 25 anos, qual é a média de idade da população de onde foi retirado esse grupo? Então, eu não consigo responder essa pergunta, ou seja, eu não consigo achar um valor exato, mas eu consigo construir um intervalo de valores onde possivelmente esse valor aqui vai estar, ou seja, a média populacional vai estar, ok? Então, por exemplo, considerando que a média é de 25 anos, eu posso chegar que a média populacional esteja entre 22 e 28 anos de idade, ok? Então, a média amostral é de 25 anos. A média populacional eu não sei o valor, mas eu sei que ela está entre 22 anos e 28 anos, ok? O valor exato eu não vou conseguir descobrir se eu trabalhar com intervalo de confiança, ok? O objetivo do intervalo de confiança é só construir o intervalo de valores, mas achar o valor exato eu não vou conseguir, ok? Então, o máximo que eu consigo é delimitar um valor, um conjunto numérico, onde você tem um mínimo valor, um máximo valor, onde possivelmente a média populacional vai estar, ok? Então, é isso. Então, continuando aqui, vamos pegar agora... vamos aprender agora como é que se constrói o intervalo de confiança, ou seja, a gente vai sair daqui e aprender como se chega aqui nesses valores, ok? Então, primeiro, considerando o intervalo de confiança para a média, ok? Você tem aqui a forma IC de intervalo de confiança para a média populacional, ou seja, eu quero construir esses valores aqui, encontrar esse, ok? Para chegar nesses valores, eu uso essa forma, IC de intervalo de confiança vai ser igual a média amostral, mais ou menos o valor de T, vezes o desvio padrão dividido por raiz de N, onde x barra é a média amostral, o S é o desvio padrão também amostral, ok? O N é sempre o tamanho da amostra, o T é um valor que vem na tabela para você, a gente chama de T de student, ok? Esse valor de T ele depende de dois parâmetros, o grau de liberdade e do nível de confiança. O grau de liberdade é a quantidade de dados menos 1 e o nível de confiança é só um símbolo, tá? 1 menos alfa, ok? Aí lá na tabela, deixa eu pegar a tabela aqui. Esse grau de liberdade, para encontrar esse valor de T, a tabela é essa aqui, tá? Tabela T de students. Para o grau de liberdade, ele é dado aqui nessa coluna. Okay? Tem um GL aqui, ou de grau de liberdade, e esse nível de confiança, que é o menos alfa, é aqui nessa primeira linha da tabela, ok? Aqui você tem vários níveis, né? 80%, 90%,
95%, 98%, 99%, 995%, 998% e 999% porcentagem. Existem tabelas mais completas, tá? Mas esses valores aqui geralmente são os mais utilizados nas pesquisas. Por isso, essa tabela aqui ela vem apenas com esses valores. Mas alguns livros trazem outros valores além desses aqui, ok? Então, para achar esse valor de T, você precisa do grau de liberdade, que está aqui, e do nível de confiança, que está nessa primeira linha aqui, ok? Eu vou deixar para mostrar como se acha o valor de T depois, na hora de resolver um exercício, ok? Vamos deixar a tabela aqui. Então, está aqui, tá? Todos os dados que você precisa para montar essa forma, tá? Geralmente, o enunciado do exercício, ele te dá a média amostral, ele te dá o desvio padrão e te dá a quantidade de dados. O único valor que ele não vai te dar é esse T aqui. Desculpa, ficou meio em cima aqui, só repetindo. O exercício, ele te dá esse valor, te dá esse valor e te dá esse valor aqui. O único valor que ele não vai te dar vai ser esse valor de T que está lá na tabela, ok? Bom, eu vou fazer aqui o exercício 5 da apostila, ok? Da primeira apostila, que é intervalo de confiança para a média, tá? O exercício 5 é esse aqui. Acho que todos têm a apostila já, tá? O exercício 5 é esse aqui. Você tem aqui uma escala de autoestima bastante utilizada em psicologia e é composta de 10 itens. Ou seja, você tem uma escala que mede autoestima, ok? E essa escala é composta por 10 perguntas. A partir dessas perguntas, você faz um cálculo de média e obtém o nível de autoestima de um indivíduo qualquer. Okay? Então você tem uma escala de autoestima utilizada em psicologia, composta por 10 itens, cuja soma da pontuação obtida nesses itens indica o nível de autoestima, ok? De uma pessoa. Numa escala que vai de 10 a 50. Ou seja, quanto mais próximo de 10, menor baixa autoestima, quanto mais alto, maior autoestima. Aí você tem aqui uma situação qualquer, o TCC de uma aluna de psicologia de 1999 da Unicamp. Tá, esse exercício, na verdade, eu tirei, ele realmente aconteceu, essa pesquisa, ok? Eu só adaptei aqui para a gente fazer como exercício, tá? Mas isso aqui está numa dissertação de mestrado de uma aluna de psicologia da Unicamp, ok? Então, o TCC de uma aluna de psicologia de 99 da Unicamp mostrou um estudo com 30 pacientes com problemas de alcoolismo. Ou seja, ela pegou 30 pacientes e quer estudar a autoestima de pessoas que têm problemas com álcool, ok? Então ela fez essa pesquisa com 30 indivíduos e submeteu a essa escala, calculou uma média amostral e chegou numa média amostral de autoestima de 30 pontos, ok? Com um desvio padrão de 5 pontos, ou seja, de indivíduo para indivíduo houve uma variação de 5 pontos dentro dessa escala, ok? Construa um intervalo de confiança com 95% de confiabilidade para a verdadeira média populacional de autoestima de pessoas que têm problemas com álcool, ok? Então, primeiro vamos extrair os dados aqui desse problema. Vamos escrever aqui. Aqui eu já coloquei aqui para me adiantar. Então, observe que essa escala ela mede autoestima. Então, para esses 30 indivíduos, a média de autoestima foi de 30 pontos. Está escrito aqui, ó. Média amostral de autoestima de 30 pontos. Então, está aqui. Com um desvio padrão de 5 pontos, ou seja, de indivíduo para indivíduo houve uma variação de 5 pontos dentro dessa escala. Então, essa está aqui, ok? Foram utilizados nessa pesquisa 30 pacientes, então, quantidade de dados é o N, ok? Então, aqui foi dado para a gente, ó, 30 pontos de média nessa escala de medida, desvio padrão de 5 pontos, e essa pesquisa foi feita com 30 indivíduos. Então, observe que foi dado para você média amostral, desvio padrão e N. Então, observe que o único valor que não foi dado é o valor de T. E esse T vai lá na tabela, ok? E aí vai depender aqui para achar esse valor de T, depende do grau de liberdade e do nível de confiança. Bom, o grau de liberdade é a quantidade de dados 30, menos 1, que é igual a 29, ok? Então, tá aqui. E o nível de confiança é de, segundo o exercício, 95%, ok? Então, 95%, que é a mesma coisa que 0,95. Então, a partir desses dados aqui, desses dois, eu vou buscar o valor de T aqui na tabela. Então, olhando aqui na tabela agora, buscando esses dois valores, eu tenho, primeiro, você pega aqui o grau de liberdade. O grau de liberdade para esse exercício é de 29 graus, ok?
ok? Tá aqui 29 e o nível de confiança de 0,95. O nível de confiança ele está aqui em cima aqui, ó, 0,80, 0,90, 0,95, ok? Então eu tenho aqui 29 graus de liberdade com 0,95 de confiança. Então basta olhar aqui o cruzamento aqui dessa linha com essa coluna e aí você acha aqui o valor. Está aqui 2,045. Okay? Então o valor de T aqui é de 2,045. Ok? Então agora eu já tenho todos os dados para montar a minha fórmula, né? Tenho a média, tenho o S, tenho o N e agora tenho o T. Agora é só substituir aqui e calcular. Então vamos lá. Então o que vai ser o intervalo de confiança para a média? O IC vai ser igual média amostral, que é de 30 pontos, mais ou menos o valor de T, que eu busquei lá na tabela, que é de 2,045, vezes o valor de S, que é o desvio padrão, que é de 5 pontos, então vezes 5, sobre a raiz de N, onde N é a quantidade de dados, nesse caso a quantidade de pacientes. Bom, foram utilizados nessa pesquisa 30 pacientes. Então tá aqui, ok? Pronto, agora é só calcular e ver o que dá isso aqui, ok? O que você vai trabalhar aqui por enquanto é só essa parte aqui, tá vendo? É isso basicamente, ok? Então fazendo o cálculo aqui, eu tenho 30 mais ou menos 2,045 vezes 5. Eu vou tirar só a raiz quadrada de 30 aqui por enquanto. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Bom, raiz de 30, né? Então vai ficar raiz de 30, 5,47. Então 5,47, ok? Então daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi tirar a raiz quadrada de 30. Bom, continuando aqui, então o IC vai ser 30, mais ou menos. Aqui, ó, tanto faz você pegar e dividir primeiro 5 por 5,47 e o resultado dividir por esse, melhor, o resultado disso multiplicar por 2,045, ou você pode multiplicar aqui também, não tem problema, e o resultado geral aqui você divide por 5,47. Eu vou dividir aqui primeiro 5 por 5,47, tá? Vou deixar isso aqui por último. Então 2,045 vezes, então 5 dividido por 5,47, daí mais ou menos 0,914. Ok, eu vou pegar apenas 3 casas após a vírgula. Agora eu multiplico aqui, então vai ficar 30 mais ou menos 2,045 vezes 0,914. Bom, essa multiplicação aqui vai dar 1, eu vou aproximar aqui para 87, ok? Então, o intervalo de confiança que eu encontrei, IC é igual a 30 mais ou menos 1,87, ok? Se você chegar aqui, você já respondeu o exercício, ok? Como eu falei em sala de aula, eu vou sempre fazer um passo a mais, que é abrir esse mais ou menos aqui, tá? Primeiro você sempre subtrai, então o IC vai ser igual a 30 menos 1,87, ponto e vírgula, porque é intervalo, e depois você soma 30 mais 1,87, ok? E é sempre nessa ordem, tá, gente? Primeiro você subtrai para obter aqui o primeiro valor e depois você soma para obter o segundo, ok? Então, o que vai ser aqui o intervalo de confiança? Então, 30 menos 1,87 dá 28,3, ponto e vírgula, e 31,87, ok? Então vocês podem responder esse exercício ou nessa anotação ou nessa, tanto faz, ok? Eu vou sempre fazer por essa aqui para fins de interpretação, ok? Então o exercício ele pediu o seguinte: você tem a média amostral de um grupo de 30 indivíduos e a média de autoestima foi de 30 pontos. Aí a pergunta: qual é a média populacional? Eu não sei o valor exato, mas eu sei que a média populacional ela está entre, ou seja, pertence, né,
entre 28,13 ponto e 31,87. Ou seja, para uma amostra de 30 indivíduos, eu tenho uma autoestima de 30 pontos, né? Eu estou considerando pessoas que têm problemas com álcool, ok? Então, para uma amostra de 30 indivíduos, a média de autoestima é de 30 pontos. Agora, considerando uma população inteira que tem problemas com o alcoolismo, espera-se que a média de autoestima esteja entre 28,13 e 31,87 dentro dessa escala que está falando aí no exercício, ok? Então, e depois não esqueça de fazer a conclusão, né? Que é uma parte bem importante. Tá? É sempre um padrão, tá? Logo, espera-se que o nível de autoestima esteja entre, aí os valores são 28,13, né? Tá aqui, 28,13 e 31,87, ok? Entre 28,13 e 31,87, ao nível de 95% de confiabilidade. Ou seja, eu construí um intervalo de confiança para média populacional e eu espero que essa média esteja aqui dentro. Tem 95% de probabilidade disso acontecer, ou seja, tem 95% de probabilidade de que a média populacional realmente esteja entre 28,13 e 31,87, ok? É isso, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, me procure.